Meditações no Evangelho de João. João capítulo 12, do versículo 34 ao versículo 43. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Podemos aprender a partir desses versículos o dever de aproveitar as oportunidades presentes. O Senhor Jesus diz a todos nós: ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Enquanto tendes a luz, crede na luz. Não pensemos que essas palavras foram ditas apenas para os judeus. Elas também foram escritas para nós, visto que também vivemos nos fins dos tempos. A lição destas palavras se aplica de modo geral a toda a igreja visível de Cristo. Seu tempo para fazer o bem no mundo é curto e limitado. O trono da graça não permanecerá sempre erguido. Um dia ele será removido e em seu lugar será estabelecido o trono do juízo. A porta da salvação pela fé em Cristo não ficará sempre aberta. Um dia ela será fechada para sempre e o número dos eleitos de Deus será completo. A fonte para todo pecado e impureza não será eternamente acessível. Um dia, o caminho para ele será bloqueado e restará apenas o lago que arde com fogo e enxofre. Esses são pensamentos solenes e muito verdadeiros. Eles clamam em alta voz às igrejas adormecidas e às congregações sonolentas e despertam uma profunda reflexão em nossos corações. Será que nada mais pode ser feito para espalhar o Evangelho no país e fora dele? Já foram tentados todos os meios para ampliar o conhecimento de Cristo crucificado? Podemos colocar a mão no coração e dizer que as igrejas não deixaram nada por fazer na obra missionária? Podemos olhar para a segunda vinda sem qualquer sentimento de vergonha e dizer que os talentos de riqueza, influência e oportunidades não foram enterrados no chão? Tais perguntas, meus irmãos, podem muito bem nos humilhar quando olhamos, de um lado, para o estado da cristandade professante e, de outro, para o estado do mundo pagão. Temos de confessar com vergonha que a igreja não anda de modo digno da luz que recebeu. Mas a lição dessas palavras se aplica especialmente a nós, como indivíduos. Nosso próprio tempo para receber o bem é curto e limitado. Cuidemos para usá-lo bem. Como disse o Senhor Jesus, andemos enquanto temos a luz. Temos Bíblias à nossa disposição? Não deixemos de lê-las. Temos o Evangelho sendo anunciado? Não fiquemos vacilando entre duas opiniões, mas creiamos para a salvação de nossas almas. Temos os domingos para a celebração do culto ao Senhor? Não os desperdicemos com preguiça, com descuido ou com indiferença, mas dediquemos de todo o nosso coração a seus santos exercícios e aproveitemo-los da melhor forma. A luz está ao nosso redor, perto de nós, em todos os lados. Que cada um de nós resolva andar na luz enquanto a tem, para que não nos encontremos no final lançados nas trevas exteriores para sempre. É bem verdadeira a palavra de um antigo servo de Deus quando disse: a lembrança de oportunidades perdidas e desperdiçadas será a própria essência do inferno. Em segundo lugar, podemos aprender nesses versículos a dura resistência do coração humano. Está escrito a respeito dos ouvintes de Nosso Senhor em Jerusalém que, embora tivesse feito tantos milagres diante deles, não creram nele. Nos enganamos profundamente
se pensamos que ver coisas maravilhosas e milagrosas pode por si só converter uma alma. Milhares vivem e morrem nesse engano. Imaginam que se vissem algum sinal extraordinário ou testemunhassem uma intervenção sobrenatural da graça divina, abandonariam suas dúvidas e se tornariam cristãos decididos de imediato. Mas isso é um erro total. Somente um novo coração e uma nova natureza implantados em nós pelo Espírito Santo é que pode nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo. Sem essa transformação, o milagre poderia até despertar em nós certa excitação temporária, mas passada a novidade, logo nos encontraríamos tão frios e incrédulos quanto os judeus. A grande quantidade de incredulidade e indiferença em nossos dias não deveria nos surpreender. Isto é apenas mais uma evidência daquela doutrina fundamental e poderosa que nos fala sobre a corrupção total e a queda do homem. O fato de nos surpreendermos com a incredulidade humana mostra o quanto compreendemos mal essa doutrina. Só cremos pela metade na malignidade e no engano do coração humano. Precisamos ler a Bíblia com mais atenção e examinar seu conteúdo com mais cuidado. Mesmo quando Cristo realizava milagres e pregava seus sermões, muitos dos que o ouviam permaneciam totalmente diferentes. Que direito temos de nos admirar se os ouvintes dos sermões atuais, em inúmeros casos, continuam incrédulos? O discípulo não é maior do que o seu mestre. Se até mesmo os ouvintes de Cristo não creram, quanto mais devemos esperar encontrar incredulidade entre os ouvintes de seus ministros. Que a verdade seja dita e reconhecida. A obstinada incredulidade do homem é uma das muitas provas indiretas de que a Bíblia é verdadeira. A mais clara profecia de Isaías começa com a solene pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Podemos aprender também, em terceiro lugar, nesses versículos, o imenso poder que o amor ao mundo exerce sobre o coração dos homens. Lemos que muitos dentre os principais creram em Cristo, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esses homens infelizes estavam claramente convencidos de que Jesus era o verdadeiro Messias. A razão, a inteligência, a consciência os forçavam a admitir em segredo que ninguém poderia realizar os milagres que ele fez se Deus não estivesse com ele e que o pregador de Nazaré era de fato o Cristo de Deus. Mas eles não tinham coragem de confessar isso. Não ousaram enfrentar a tempestade de zombaria e talvez até de perseguição que tal confissão traria. Assim, como covardes, silenciaram e guardaram suas convicções para si mesmos. Receamos que o caso dessas pessoas ainda é bastante comum nos dias de hoje. Há milhares de pessoas que sabem muito mais de religião do que colocam em prática. Sabem que deveriam se assumir como cristãos decididos. Sabem que não estão vivendo de acordo com a luz que receberam, mas o medo dos homens as detém. Temem ser ridicularizadas, zombadas e desprezadas pelo mundo. Receiam perder a boa opinião da sociedade e o julgamento favorável de pessoas semelhantes a elas. E assim seguem, ano após ano, secretamente inquietas e insatisfeitas consigo mesmas, sabendo demais sobre religião para estarem felizes no mundo, mas agarrando-se demais ao mundo para encontrarem alegria na religião. A fé é o único remédio para males da alma como esse. Eis o grande segredo para vencer o temor dos homens: uma visão de fé em um Deus invisível, em um Cristo invisível, em um céu invisível e em um dia de juízo ainda invisível. É preciso existir um poder expulsivo de um novo princípio para curar esta doença. Como o apóstolo João escreveu em sua primeira carta, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso está em 1 João capítulo 5, versículo 4. Oremos por fé, se quisermos vencer esse inimigo mortal das nossas almas, que é o medo dos homens e o amor ao louvor humano. E se já temos alguma fé, oremos para que ela aumente. Que nosso clamor diário seja: Senhor, aumenta-nos a fé. É possível termos dinheiro em excesso ou prosperidade em excesso, mas nunca teremos fé em excesso.